Olá pessoal, essa é apenas uma pequena introdução para a videoaula que você vai assistir, tá ok? Apenas para apresentá-la. Essa aula faz parte do curso de formação em Clínica Psicológica da Obesidade e do Emagrecimento, que é promovido pelo CESD, o Centro de Estudos de Desenvolvimento Educacional. O curso é online, são 200 horas aula, todos os professores, vasta experiência clínica na área, e isso é que é importante para cursos de formação, tá? Pessoa ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja o que for, mas se ela não tem experiência clínica, se ela não tem uma história clínica dela para contar, como é que ela vai formar clínicos que vão trabalhar com pacientes? Não é mesmo? Então essa aula que vocês vão assistir é a primeira aula do curso, é a aula introdutória, nós estamos colocando ela inteirinha. O professor João Marcos Oliveira que está ministrando, tá certo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, só deixando claro, esta é a primeira aula do curso de Clínica de Obesidade e Emagrecimento, promovido pelo CESD. Vocês vão ter aí, né, a oportunidade de assistir essa aula, e tendo interesse, gente, em fazer a formação, aqui estão os nossos contatos. O nosso e-mail, contato@cesd.com.br, contato@cesd.com.br. Aqui está o endereço do site do CESD, www.cesd.com.br, www.cesd.com.br. Aqui está o contato do Emerson, que é o meu sócio, o telefone dele, que é celular e WhatsApp, tá certo? Eu sou o Admar, este aqui é o meu celular e o WhatsApp, pode fazer contato com qualquer um de nós dois, nós teremos prazer em esclarecer. Mas seria interessante você dar uma olhadinha antes no site. Então, na página do curso tem vídeo explicativo, tem outras informações, orientações lá em texto, e aquilo que você não se sentir satisfeito com a informação, porque quiser maiores detalhes, só fazer contato pelo e-mail ou pelos nossos celulares ou WhatsApps. Pessoal, boa aula para vocês, tenho certeza que vocês vão adorar. O professor João Marcos é sensacional. Boa aula para vocês. Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre as bases científicas da psicologia do emagrecimento e também sobre a terapia cognitiva comportamental. Eu sou o João, eu sou psicólogo clínico, ambulatorial e colaborador no Ambulatório de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria, aqui de São Paulo. Sou especialista em terapia comportamental cognitiva também pelo IPQ, mas pelo Ambulatório de Ansiedade. E sou Primary in Rational Behavioral Therapy pelo Albert Ellis Institute em Nova York. Atualmente, o sobrepeso e a obesidade são um importante problema enfrentado pela saúde pública e a busca por modificação no padrão de comportamento do ser humano se tornou cada vez mais frequente, exigindo com que os profissionais estejam mais engajados na questão. Os estudos, eles revelam que a obesidade ela tem se tornado crescente, né? Não só a obesidade, mas questões relacionadas aos transtornos alimentares, e cada vez mais a gente tem feito discussões e investido em estudos para que a gente possa pensar um pouco a respeito da dinâmica desses pacientes. O que eu tenho observado é que a cirurgia bariátrica ela tem se tornado cada vez mais procurada, né, como uma forma de as pessoas eliminarem o peso, mas a gente precisa passar a considerar que existem outras questões que se relacionam com a obesidade, não necessariamente apenas o sobrepeso, né? Não é o nível, a quantidade de quilos que a gente vai considerar, a gente vai considerar outros fatores e é isso que a gente vai apresentando aqui. O objetivo dessa aula é de apresentar para vocês um pouco da TCC e do cenário em que se encontra a questão do sobrepeso e da obesidade atualmente, enfatizando a eficácia do tratamento para este perfil de pacientes. Quando a gente pensa na questão terapêutica, a gente tem várias abordagens, né? Então, quando a gente pensa na questão da psicologia, a gente pensa em várias abordagens.
O que eu considero é que a TCC ela estimula de uma maneira mais eficaz os pacientes a pensarem a forma como eles estão experienciando algum tipo de problema. Na questão da obesidade, o que a gente vai trabalhando é muito a percepção que esse cliente tem sobre ele mesmo, né? Então, algumas estratégias são importantes para que a gente possa estimular as pessoas a perceberem. Uma das coisas que eu tenho percebido muito na clínica é que os clientes eles chegam e eles costumam dizer que eles não conseguem. Eu costumo estimular eles com muitas perguntas e alguns dizem que eles não sabem responder. E é uma coisa que eu sempre reforço, que além de não pensarem, eles não se tornam criativos, não são criativos. Então o que a gente vai estimulando é justamente isso. Eles precisam começar a pensar sobre a forma como eles estão vivendo, né? A probabilidade de uma resposta depende principalmente das consequências que esta mesma resposta produziu quando emitida no passado. O que a gente vai considerar a partir dessa perspectiva? Que qualquer mudança de comportamento, ela tem uma referência. Então, o que a gente vai também avaliar ao longo do curso são em que período que esse cliente está, né? Ele pode estar num período de pré-contemplação, de contemplação, ele pode estar se preparando para alguma mudança, ou já na ação, né? Ele pode ser que ele esteja na manutenção daquele problema, ele já conquistou o objetivo que ele tinha estabelecido. O que eu percebo na dinâmica com os pacientes que têm alguma questão de transtorno alimentar ou obesidade relacionada como queixa, né, se eles apresentam isso como queixa, a questão principal que eles costumam descrever é que eles já têm um histórico, né, então tem um background que já estabelece eles não tiveram um sucesso dentro daquilo que eles tinham considerado como perspectiva, né? Então, eles já fizeram dietas, inúmeras dietas, e nunca alcançaram resultado. Se eles tiveram um resultado satisfatório, eles não conseguiram fazer a manutenção disso, né? E uma das queixas principais, a descrição é justamente essa, né? Eles não acreditam que o tratamento ele possa ser eficaz justamente por já ter um histórico em que eles não tiveram um resultado satisfatório. A gente precisa identificar essas crenças e ir trabalhando isso com eles em terapia, porque se eles fazem a manutenção, se eles mantêm essa crença, a chance de eles terem um resultado vai ser de um resultado satisfatório vai ser pequena, né? Porque o investimento e a disposição que eles vão ter para o tratamento vai ser muito menor. A gente precisa ensinar o cliente a analisar o próprio comportamento, né? E essa é uma técnica absolutamente necessária em alguns casos. Eu considero que isso é muito importante em todos os casos, né? Eu acho que, enquanto psicólogos, o que a gente faz é justamente isso. A gente vai estimular esse cliente a pensar sobre a vida, né? Sobre o problema que ele está apresentando e quais são as consequências que eles têm, né? Eu sempre costumo descrever, quando um paciente chega para terapia, eu questiono se ele sabe o que é terapia, né? Se já fez terapia em algum momento. E uma coisa que eu reforço é que, enquanto pessoas, a gente tem alguns padrões de comportamentos que vão sendo estabelecidos na nossa história de vida, né? Então, são padrões que são estabelecidos dentro de casa, na escola, nos ambientes em que a gente se insere. Não necessariamente esses padrões são padrões que eu quero manter, né? Então, o que a gente vai fazer em terapia, a gente vai revisar o padrão de comportamento e dar consequência, né? É uma das coisas, eu percebo muito que as pessoas elas têm uma tendência a trabalhar com a perspectiva de certo e errado, né? Eu gosto sempre de trabalhar com a perspectiva de que eu posso ter um prejuízo ou um benefício com tal dinâmica. Então, o que a gente vai pensar a gente vai fazer uma análise de comportamento. Então, eu avalio uma questão e eu vou avaliar se eu tenho mais benefício ou mais prejuízo. Havendo mais benefício, eu posso manter, porque aquilo está me satisfazendo ou não. Havendo mais prejuízo, a gente vai trabalhar com isso, né? Quais são os prejuízos que tem e o que eu posso fazer para modificar. A análise de contingências permite que compreendamos o comportamento do cliente na interação com o seu mundo. Então, o que a gente sempre vai fazer uma leitura, não só a nossa perspectiva do cliente diante da relação que ele estabelece com as pessoas, enfim.
Uma coisa que eu gosto sempre de considerar é que tudo que o cliente traz enquanto assunto para terapia, ele está dizendo algo dele. Ele pode não necessariamente falar diretamente sobre um comportamento, mas ele está me apresentando alguma característica, alguma perspectiva que ele tem. Né? Então, o que a gente vai fazer é justamente construir essa perspectiva, né? É observar o que ele está apresentando, é perceber o que ele está descrevendo para a gente, e a partir disso a gente vai fazendo essa análise e estimulando que ele tenha uma percepção sobre si mesmo. A relação terapeuta-cliente é o foco da análise funcional. Então, uma coisa bastante importante é de a gente ficar atento na relação que a gente estabelece diretamente com esse cliente, né? Sempre percebendo o que está sendo emitido, né? E como que a gente está sentindo e percebendo aquilo, né? Então, essa semana, por exemplo, eu estava atendendo uma cliente, eu a acompanho, e ela não poderia vir até o consultório, então a gente combinou de fazer uma sessão por Skype, e houve uma situação, né, então eu liberei, entre a liberação de uma e até recebê-la, ela havia me escrito, e eu achei que o tom da mensagem que ela tinha me escrito estava um pouco estranho, ela estava um pouco agressiva, e eu comecei a sessão trabalhando justamente isso com ela, né, eu a questionei, o que era aquilo, né? Por que ela estava usando aquele tom comigo? Ela já é acompanhada por mim há algum tempo. E ao longo da sessão, a gente foi percebendo assim que ela estava com algumas questões, né? E ela não sabia lidar com isso, ela estava se sentindo envergonhada. Então a forma que ela usou foi a agressividade na própria relação. Então uma coisa que a gente sempre tem que focar é que na relação terapeuta-cliente tudo acontece. Eu costumo dizer que o cliente ele reproduz na dinâmica terapêutica a forma como ele está se relacionando com as pessoas no mundo. Então é sempre importante a gente estar bastante alinhado com a impressão que a gente tem e poder sempre fazer essa devolução, né? Apresentar para ele como a gente está fazendo essa construção, e é a partir disso que a gente vai construindo o vínculo, né? Que é essencial para que a gente possa desenvolver um trabalho e ter um resultado. A terapia cognitiva ela é uma proposta desenvolvida por Aaron Beck, e ele sempre considera que o pensamento distorcido ele é comum em todos os distúrbios psicológicos. Então, o que a gente vai considerar? Que existe que para todo tipo de dificuldade que a gente enfrente, a gente tem uma crença associada, né? Essa crença que a gente vai tentar identificar, né? Então, o nosso trabalho sempre vai ser focar no que o cliente está apresentando, mas não considerar aquilo necessariamente como um problema, né? A gente vai tentar identificar quais as crenças que ele apresenta diante daquela circunstância, né? Então, por exemplo, eu acompanho uma menina que ela fez a cirurgia bariátrica recentemente, e uma das crenças que ela tinha estabelecido é que a partir do momento que ela fizesse a cirurgia bariátrica, a vida dela ia se transformar. Ela seria uma outra pessoa. E eu sempre reforçava que sim, né, que a cirurgia de alguma forma ia estimular ela de uma maneira muito específica. Ela teria uma redução do peso, mas não era a única questão que a gente ia trabalhar. A gente ia ter que pensar em algumas características do pós-operatório. Aconteceu que durante o pós-operatório, já no período da dieta, ela teve um problema, então ela fez a ingesta de uma alimentação, aí foi uma falha da nutrição, né? Colocaram um alimento que ela não poderia ainda comer. Ela passou muito mal, ela teve que refazer a cirurgia porque ela teve um problema no estômago, né? E ela ficou um tempo internada, ficou um tempo na UTI, ela teve um pós-operatório bastante complicado e ela retornou à terapia recentemente. E aí uma das coisas que ela sempre reforçava é que ela nunca esperava, né, que isso fosse acontecer. Ela disse, se eu soubesse que isso aconteceria, eu não teria feito a cirurgia. Então a gente vai trabalhando muito o que ela acreditava anteriormente. Então a crença dela era, eu vou fazer a cirurgia e eu vou ficar ótima, tá tudo perfeito. Ela sabia do que ela faria no pós-operatório, ela tinha uma certa noção da dificuldade, mas ela não considerou em nenhum momento que ela pudesse ter algum problema relacionado a isso, que foi justamente o que aconteceu. Né? Então o que a gente vai percebendo
em que diante de todas as experiências de vida que a gente tem, a gente vai estabelecer algumas crenças. E que são essas crenças que vão determinando os nossos comportamentos, né? Então, a gente costuma atuar na dinâmica de vida partindo de um princípio que é uma crença que eu tenho estabelecida. E muitas vezes a gente foca nessa consideração, que aí eu costumo dizer que é uma ideia, né? Então a gente tem uma ideia sobre aquilo, eu fico muito focado na ideia e eu desconsidero a realidade, né? Eu desconsidero outras perspectivas, outras possibilidades. E eu trabalho com uma única perspectiva, que é aquela ideia que eu estabeleci, e a ideia vem sempre fundamentada na crença. Então o que o Beck foi propondo para a gente é justamente isso, de a gente poder avaliar que existe uma crença dentro daquela perspectiva. Então, todo cliente ele apresenta uma crença, algumas crenças são muito semelhantes, né? E a partir dessas crenças que a gente vai trabalhando a dinâmica com esses clientes. O terapeuta busca, de uma variedade de formas, produzir a mudança cognitiva, mudanças no pensamento e no sistema de crenças do paciente, visando promover mudança emocional e comportamental duradoura. Então, o que a gente faz, basicamente, é isso. A gente vai estimular esse paciente. Num primeiro momento, é uma coisa que eu gosto sempre de reforçar. O cliente ele vem com uma angústia que é muito comum, que é o que eu vou fazer com tudo isso, né? E aí eu trago um exemplo que é dos alcoólatras anônimos, né? Que o primeiro passo para um alcoólatra, para um alcoolista, é reconhecer que ele é doente, né? Reconhecer que ele tem uma dificuldade que ele precisa de ajuda. E eu amplio essa perspectiva para todo tipo de questão, né? Então a gente precisa, num primeiro momento, reconhecer. E uma coisa que eu sempre reforço para o cliente é que não é só reconhecer na terapia, né? Ele precisa reconhecer fora da terapia também. Porque o tempo que a gente permanece juntos é muito pequeno perto do tempo que ele está vivendo, né, as circunstâncias. Então ele precisa, num primeiro momento, reconhecer o que ele tem, o que ele está fazendo, a forma como ele está vivendo, e também reconhecer essas crenças, né? E é só a partir desse reconhecimento que a gente vai poder trabalhar com alguma perspectiva de mudança. Porque a partir do momento que eu reconheço, eu conquisto o poder de decisão, né? Então eu posso permanecer naquele lugar, ou eu posso estabelecer alguma estratégia para poder sair dele. Essa é a grande questão do ser humano, né? Eu acho que a gente fica muito preocupado como vai ser, quais são as etapas, e enquanto terapeutas o que a gente vai fazer é estimular esse cliente a poder identificar quais são as estratégias que ele pode adotar para poder sair daquele lugar que ele acredita que não satisfaz. E sempre focando na questão do pensamento, né? Então, o paciente ele precisa de alguma forma reestruturar esse pensamento, reestruturar essa perspectiva, né, essa crença, para que ele possa efetivamente conquistar uma dinâmica diferenciada. E sempre pensando que não é porque necessariamente eu reestruturo a crença que eu já conquistei uma mudança, né? Essa reestruturação ela vem ao longo da dinâmica. Então, a gente vai precisar trabalhar várias questões para que ele possa justamente se apropriar dessa mudança e validar isso como uma mudança comportamental. A terapia comportamental cognitiva, ela é importante porque a gente percebe que ela tem um melhor percentual de resposta a conflitos experienciados por pacientes. Então, o que a gente percebe ao longo? A gente reconhece que tem um período em que tinha a terapia comportamental, depois vem a terapia cognitiva, e aí existe a junção dessas duas, então a gente fica com a terapia comportamental cognitiva, e o que a gente percebeu ao longo do tempo e dos estudos que foram validados é que o percentual de resposta ele era melhor, né? Então ele era mais satisfatório. Existem alguns estudos que estimam que o percentual de resposta era de 82%, né, a nível de satisfação. Diz respeito a um sistema de psicoterapias, né? Então a gente tem algumas abordagens e essas a gente vai sempre considerar que
a gente vai fazer uma análise do comportamento. Então, o cliente ele vai vir para o consultório, né? Ele vai apresentar algumas características, algumas questões, e a partir disso a gente vai estimular ele a perceber essa dinâmica toda. Por isso que a gente considera que é um sistema, né? Então, são sistemas de psicoterapias, porque a gente vai, a partir do referencial que a gente vai construindo, ou da perspectiva que a gente estabelece, a gente vai estimular esse cliente a perceber sobre si mesmo. A gente percebe que tem as ondas na TCC, né? Então, a gente, atualmente, são 3 ondas, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira, e aí a gente vai verificando que essas ondas, elas têm uma referência que é o próprio teórico, né? Então, a gente tem a FAP, ACT,